Marcos capítulo 6, versos de 30 a 44, leiamos de forma alternada. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva deles. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Todos comeram e se fartaram. Todos. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. A igreja pode assentar-se. Queridos, a palavra do Senhor é clara nesse texto. Volte a sua Bíblia uma página. Veja no começo do capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos. Dos versos de 1 a 6, você tem o Senhor Jesus, que não consegue fazer muitos milagres naquele local, que é a sua terra. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam que ele era quem? Que ele era o Messias, que ele era Deus. Dos versos 7 até o verso de número 13, Jesus instrui seus discípulos o que fazer na missão. E nós já vimos de uma outra feita, que é como se fosse a nova Páscoa de Cristo. Verso de número 13 do capítulo 6 diz: verso 12 e 13. Então, saindo eles quem? Os discípulos. Pregavam ao povo que expeliam muitos e curavam numerosos, ungindo-os com... Você imagina, você era um pescador, você era um publicano, você era uma pessoa do povo. De repente, você anda do lado de alguém que diz que é Deus. Você vê essa pessoa fazendo coisas extraordinárias. E ato contínuo, não apenas esta pessoa faz milagres, mas ela agora te concede autoridade para realizar milagres. Então você é aquele indivíduo que cura enfermos, você é aquele indivíduo que expele demônios, você prega arrependimento e você também ao mesmo tempo unge pessoas com óleo. Minha gente, este é um cenário maravilhoso. Estou andando com Deus e Deus está me usando para fazer coisas boas. Não é ótimo isso? Mas tem algum perigo isso em relação a nós? O que pode acontecer com o nosso coração se nós acharmos que o normal da realidade da existência
é que nós sejamos aqueles que curam, é que nós sejamos aqueles que expelem demônios, é que nós sejamos aqueles, os únicos que sabem pregar sobre arrependimento, que nós sejamos os únicos que unjam as pessoas com óleo para serem curadas. O que pode acontecer conosco de negativo quando adotamos essas atitudes como sendo algo cotidiano e pertencente a nós? O que vocês acham? Pode acontecer o quê? Soberba? Pode. Que mais? Que mais? Se achar? Pode. Que mais? Achar que não precisa mais de? Pode acontecer também. Que mais? Oi? Enfrentar Deus achando que é igual a Deus? Pode acontecer também. Que mais? Que mais pode acontecer? Você unge pessoas com óleo, você expele demônios. Engraçado, depois que começaram todos os celulares a ter câmeras, diminuiu o número de registros de endemoniados. O que será, né? Mas vamos embora. Você unge pessoas com óleo, você expele demônios, você cura enfermos. Você pode se tornar vaidoso, arrogante, dizer que não precisa mais de Deus, dizer que é Deus. Que mais? Que mais pode acontecer? Tem algo que acontece. Se achar acima do bem e do mal, pode acontecer também. Mas, Luiz, tem algo que acontece que normalmente nós não catalogamos, e aqui está o exemplo, que é normal a gente não conseguir perceber, nós não percebermos, que existe um outro componente perigoso, e talvez o mais perigoso. Por quê? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá para resolver a soberba? Claro. Aliás, acho que a soberba é uma das coisas mais fáceis de se resolver. É só a vida que é imperfeita e é real, ela impor-se sobre a pessoa. Num instante a soberba vai embora. Você pode estar muito bem, no dia seguinte você pode estar em circunstâncias que eu já narrei aqui. A pessoa pode se achar Deus? Pode, mas aí a gente classifica como esquizofrenia, então já está doente. A pessoa pode se achar acima do bem e do mal? Pode, mas a gente classifica como o quê? Narcisista, também já está doente da cabeça. Mas existe um componente que está aqui no texto, que ele, talvez, e no texto especificamente, se prova o mais nocivo quando ungir enfermo, expelir demônio, aliás, ungir com óleo, curar enfermo, expelir demônio se torna normal na nossa vida. Verso de número 30 de Marcos 6, vamos lá? Voltaram os apóstolos à presença de quem? E lhe relataram tudo quanto haviam. Quem fez? Quem fez? Quem ensinou? Não. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Quem fez? Quem ensinou? Perfeito. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e... Olha isso, do nada as pessoas dizem: eu preciso falar contigo, não preciso falar contigo, preciso falar contigo. Eu quero falar contigo, assim, meu braço aqui, eu vi que você curou outro, eu preciso falar contigo. O meu problema é no pé, eu preciso falar contigo. O problema é meu, eu preciso falar contigo. Se tornaram pop stars. Se tornaram pessoas as quais não podiam mais transitar no meio do povo. E de repente Jesus diz: já sei onde isso vai dar. Gente, vamos ficar só nós aqui, vamos juntar, vamos reunir de novo o grupo, vamos para a concentração de novo? Ninguém gosta, né? Vamos para a concentração de novo? E eles ficaram, a palavra do Senhor diz, verso de número 32, então foram sós no barco, para um lugar... Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, olha as celebridades, correram para lá a pé. Você imagina o cara tá lá no barco, pensando: rapaz, tu viu aqueles três endemoniados? Deram nem pro cheiro, rapaz.
Foi bater o olho na gente e já se estribuchar, saiu o demônio. A pessoa ficou boa, rapaz. Você viu aquela mulher, rapaz? Estava com aquela gordura terrível aqui, do lado de fora da carne. A mulher não ficou boazinha, rapaz? E eles vendo a multidão correndo atrás deles, falando, é isso aí, ó. É isso aí. E Jesus como está? Ele já sabe onde isso vai dar. A palavra do Senhor diz, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Era muita gente. Era muita gente. Quando o barquinho conseguiu chegar, já tinha multidão ali. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Agora, meu amigo, é aí que o texto começa. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Só Jesus viu a grande multidão? Quantos desembarcaram? Quantas pessoas tinham no barco? 12, que eram os discípulos, mais um que é Jesus, total? 13 pessoas estavam no barco. O texto diz que um deles viu a multidão e teve um sentimento. Quem foi que viu a multidão? E qual foi o sentimento que Jesus teve? Qual o sentimento que ele teve? Qual foi? Só ele teve. Vaidoso, a gente não precisa fazer milagre para ser. Estar-se acima do bem e do mal, precisa acreditar em Deus para ser. Arrogante, nasce assim. Nossa mãe tem que estar à nossa disposição através do nosso chorinho. Se a gente chorar e a mãe não vir, a gente chora mais alto. Mas sabe o que arrebenta com a nossa vida quando nós achamos que tudo nos submete porque somos espirituais? Essa mega espiritualidade retira do nosso coração a capacidade de enxergar o outro como alguém igual a mim e ver no outro um sofrimento que eu já passei ou poderia vir a passar e compreender o sofrimento dele porque eu o entendo ou porque eu passei por aquilo. Ah, meu amigo, o espiritualoide não tem isso. O espiritualoide, ele recolhe de dízimo e vive com 1 milhão no bolso. E ele fica feliz porque chega em uma igreja ou qualquer outro local religioso de carro blindado. E enquanto as pessoas que estão chegando lá achando que vão ser curadas, estão chegando a pé. O que é isso? Não há compaixão. A palavra do Senhor diz, ao desembarcar, verso 34, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas. Por quê? Porque eram como que não tem. Gente, como é que é uma ovelha que não tem pastor, hein? Você vê, a gente lê o texto, estamos passando, né? Eram como ovelhas que não tem pastor. Tá, vamos lá. Como é que é uma ovelha que não tem pastor? Como é que é uma ovelha? Bonitinha, fofinha, fica redondinha. Mas quais são as características desse bichinho tão fofo? O qual Deus nos compara com esse bichinho fofinho. Características da ovelha. Coisas curiosas, vou resumir em 3. As ovelhas, por natureza, são o quê? Indefesas. Por natureza, não quer dizer que não tenha uma outra temperamental aguerrida, mas são indefesas, amigo. Resiste a quem? Ganha de quem? Tromba com quem? Ovelhas são indefesas. Segunda característica das ovelhas é que elas desviam-se com muita facilidade. Ela está indo ver uma outra coisa, que já foi. E você vê vários textos onde você tem o pastor indo buscar a ovelha que se desga. Por quê? Porque ela desvia fácil. É aqui, vamos embora. É lá, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O negócio é ir. Terceira característica da ovelha. Infelizmente, ovelha é prato precioso, é prato-chefe, é prato principal de lobo. Como o lobo gosta de ovelha? É indefeso. É gordinho, amigo.
é bem tratado, come bem, tem quem cuide. O lobo, coisa mais deliciosa, uma ovelha gordinha, que nem corre tanto no pasto, que elas vão crescendo, os pelos ali, tem que ficar tudo juntinho, vamos barrando, tudo macia. O lobo olha aquilo e se refastela, ele tem comida para a vida toda. Jesus olha para essa multidão e ele vê pessoas indefesas, que se desviam com facilidade, que são constantemente atacadas, abocanhadas por lobos, e ele se compadece delas. E a palavra do Senhor diz: e passou a ensinar-lhes muitas, em declinando a tarde. Aí veja, o comportamento de Jesus. Ele olha essas pessoas e vê que são como ovelhas que não têm pastor, ou seja, são pessoas indefesas, são pessoas que se desviam com facilidade e são pessoas que são constantemente atacadas por outros que se parecem lobos. Qual o remédio de Jesus para tratar pessoas que sofrem dessas três coisas ou mais? O que ele faz? Ensina. Por isso que igreja presbiteriana, meu amigo, escola dominical vai ser infinita. Enquanto existir, vai ter escola dominical. Por isso que culto, o momento da ministração da palavra é um ensino. Às vezes é muito longo, às vezes é muito curto, mas tem sempre um ensino. Não é demonstração de pirotecnia, não é regurgitação de vaidade, é a palavra. Ensino. Quem está indefeso, quem é atacado por lobos, quem se desvia com facilidade, o que Jesus faz com esta pessoa? Ensina. Quando estava em Nazaré e foi rejeitado pelos seus pela falta de fé, o que ele faz com essas pessoas? Ensina. Dificuldade nossa, quem quer aprender? Dificuldade nossa, quem quer ensinar? Quem em nenhum momento da vida não já achou que sabia de tudo? E depois dos meus 40 anos eu começo a ter a maior alegria do mundo, de todo dia ver que eu não sei de nada. Quanto mais eu vejo que nada sei, mais eu vou desconstruindo um monte de troço que sempre me atrapalhou na vida e nunca me fez chegar a lugar nenhum. Nós não sabemos de nada. A palavra do Senhor ainda diz: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Faz o que com esse povo? Verso 33. Faz o quê? Compadece-te deles, é isso? Vamos chamar para junto, já temos um exército aqui para derrubar César, não é isso? É para fazer o quê? Mas quem tem que fazer? Quem tem que despedir o povo? O espiritualoide é covarde, tá? Ele é muito espiritual, ele só não aparece publicamente para manifestar suas decisões. Senhor Jesus, nós que também temos o dom de curar, que o Senhor deu, mas deu para nós. Nós que também expelimos demônios, o Senhor deu, mas deu isso para nós. Nós que também já ensinamos o arrependimento, o Senhor que nos ensinou a ensinar, mas o Senhor ensinou a ensinar a nós. Despede esse povo. Despede. Tudo bem quem tem os mesmos poderes que o Senhor, mas é o Senhor que tem que fazer. O Senhor tem o jeito, né? O Senhor consegue. É o Senhor. Despede esse povo. Por quê? Para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, eles voltem para suas casas levando o ensino do Senhor, não é isso? Oi? Despede esse povo, porque afinal de contas o Senhor passou muito tempo com eles e o Senhor também está cansado, o Senhor também é gente. Quando o Senhor não chegar como Deus definitivo, o Senhor é de carne e osso. Despede-os. Sabe para quê, Jesus? Porque passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, para eles mesmos, comprar para eles mesmos, que eles vão comer para eles mesmos. Para do nosso bolso não sair R$1. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer.
Disseram-lhe, olha que impetuosidade, olha aqui, ó. Disseram-lhe, primeiro que Jesus, quando diz, dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus está fazendo uma pergunta, uma consulta ou está dando uma ordem? Mas olha aqui os espirituais. Disseram-lhes, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Olha isso, amigo. Curavam enfermos, ungiam com óleo, expeliam demônios, ensinavam arrependimento. Mas não tem compaixão nenhuma. E ele lhes disse, aí Jesus está aqui, Jesus está 100% paz, né? Ele está preocupado com o pobre, está nem aí para esses caras. Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, ou seja, aí eles foram, acho que Jesus deve ter dado uma engrossada aqui, eles responderam, talvez com um sorriso, a gente falou, mas não ouve, né? Não gosta de ouvir conselho. Está aqui, ó. Só tinha 5 pães e 2 peixes, é tudo pobre, não tem nem para eles. E agora? Se já estava ruim, piorou a situação. Que enquanto eles iam ficar com fome entre eles mesmos, estava bom. Mas aí vai a gente perguntar, quem tem comida? Levantou a fome. Talvez uns cochichassem até com os outros, né? Ele é Deus e dá essas escorregadas, né? Deus é inocente. Deus na terra mais um tempinho vai ver quanto que a terra é má. Sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Êxodo 18, 25 mostra que Moisés juntou grupos de 100 e de 50 homens para serem seus ajudantes na condução do povo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Vocês são meus discípulos, que sabem, que aprenderam a ensinar arrependimento, aprenderam a curar enfermos, aprenderam a expelir demônios e ungir com óleo. Mas vocês não têm compaixão. Eu preciso de ajudantes. E tal como Moisés fez no deserto com o povo, vocês separarão estas pessoas como ajudantes, em grupos de 100 e de 50. Tomando ele, verso 41, os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Verso de número 42, todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Você consegue imaginar o constrangimento desses homens? Despede esse povo. A gente dá de comer. Que isso? Vamos ter que ficar ricos para alimentar os outros. E agora eles têm que chegar. Tem pão e peixe, ó, está aqui. E as pessoas, mas de onde veio isso? É o homem, né? É o homem. Você quer pão? Tem pão e peixe. Muito obrigado. Faz dias que eu não como. Como é que vocês trouxeram sem estragar? Vocês estavam num barquinho pequeno? Foram vocês, né? Que vocês expelem demônio, curam enfermo. Vocês também fazem multiplicação de comida? Foi ele lá. Foi ele. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram, olha aqui, quantos cestos? Foram 2? Foram 30? Foram quantos? Eram quantos os discípulos? Bota nas costas e traz, amigo. É um para cada um. O senso de humor e de justiça de Jesus é uma coisa impressionante. Olha a fineza de multiplicar tudo e deixar certinho a quantidade para caber em 12 cestos. Não dá para jogar, não ficar só 10, não. Não. São 12.
cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Queridos, esse primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, depois vai ter o segundo. No segundo milagre, os discípulos já estão afinadíssimos. Ali os discípulos, no segundo milagre, foi seleção de 70 do tetra e do penta. Esquece a de hoje. Nesse segundo milagre, os discípulos são eles que perguntam para Jesus o que as pessoas vão comer, eles que já dizem, só tem isso aqui, eles que já estão prontos para distribuir os alimentos. Tanto é que no segundo milagre, sabe quantos cestos sobram? 7. Que numa numerologia das Escrituras significa dizer que foi a perfeição. Como se Jesus dissesse, hoje vocês jogaram bem. É esse baile aí que tem que ser todo dia. É desse jeito. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Porque todos nós podemos ser vaidosos, arrogantes, prepotentes, né? Infelizmente, está dentro do script da humanidade. Mas a coisa para o cristão começa a degringolar quando ele não tem compaixão. Porque o tempo todo a Bíblia diz que Jesus olhou e compadeceu-se. Jesus olhou e teve compaixão. Se Deus que é Deus sente o que eu sinto, como eu que sou eu não posso sentir o que o outro sente. Compaixão, queridos. Compaixão.